Fala pessoal, me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Hoje nós vamos falar sobre a Johnson Johnson, tá? É uma empresa gigante, tá? No mercado americano. Muitas pessoas gostam dela por conta de dividendos, tá? No exterior. É uma empresa que teve envolvimento aí forte na questão do Covid e tal. Então, vamos dar um pulo aqui para ela. A Johnson Johnson, a gente vê que assim, nos últimos 5 anos, essas empresas grandes não gera muito valor, né? 25% só os últimos 5 anos de valorização. Mas a gente pega aqui o histórico máximo, né? A gente viu aqui no longo prazo, por isso que a gente gosta de falar de investimento no longo prazo, né? Os últimos 40, 30 anos, ó, quase 6.000% de retorno, né? E a gente vê que é uma escadinha para cima, né? Tem os altos e baixos, tá? Mas a gente pega aqui de 2012, né? 10 anos para trás, olha o retorno que a empresa teria dado, né? Fora a questão do dividendo, que é uma empresa que paga bastante dividendo, né? Que é até um yield aqui em dólar, né? Então o pessoal olha para o yield, 2,58% em real. Em real realmente pode ser baixo, tá? Mas primeiro que isso aqui reflete o passado, tá? Não reflete o futuro. Segundo, então assim, esse yield aqui pode crescer muito se você segurar. Da mesma forma que a valorização, a empresa se valorizou muito, o yield também vai crescendo, o lucro, tá? Por isso que tem empresas lá nos Estados Unidos que pagam dividendos crescentes há mais de 25, 50 anos, tá? E segundo, que isso aqui é um yield em dólar, tá? E a nossa moeda tende a se desvalorizar. Agora, assim, a Johnson Johnson já é uma empresa gigante em valor de mercado, tá? O pessoal olha muito para a cotação, 174 dólares e tal, mas ela tem um valor de mercado de quase 460 bi de dólares, tá? De dólares, é muita coisa. Então, uma empresa tem até a BDR aqui no Brasil, né? JNJ B34. Então, em BDR, a gente vê que a proporção é até menor, né? Porque a cotação aqui em dólar é 174 dólares, em BDR está em real e é 60 reais. Então, não, sempre tem essa proporção, né? A gente vê aqui que é a mesma coisa, né? Seguindo lá, o crescimento, desde 2013, a BDR é até mais antiguinha aqui, mas o valor de mercado é o mesmo. Eu abri aqui dois documentos, né? Um documento que é a apresentação do terceiro trimestre, né? Os resultados da Johnson Johnson. E também aqui o formulário aqui trimestral, né? Lá dos Estados Unidos. Engraçado, não tá conseguindo dar zoom aqui, não? Vamos abrir aqui a apresentação primeiro para dar uma olhada. Então a gente vê que a empresa, ó, 23 bi de vendas, né? Excluindo aqui algumas aquisições, algumas operações, né, que a empresa tem. Então ainda vai gerar alguma sinergia aqui. O lucro por ação também crescendo, tá? Então, porque às vezes a gente olha só crescimento de lucro líquido, mas a empresa às vezes pode ter um lucro líquido estável, tá? Não está crescendo tanto, porque a empresa está num paradigma. E a empresa lá do exterior, elas fazem muita recompra de ação, né? Recompra de ação. Então a gente vê que o lucro por ação também pode crescer mais, mesmo se o lucro líquido não crescer tanto, né? Então, mesmo que a empresa não cresça muito aqui, isso aqui pode gerar valor para acionistas de recompra. Aí a gente vê aqui algumas marcas da Johnson Johnson, né? Então ela tem vários segmentos, né? De consumo, para saúde, né? Neutrogena, Tilenol, tal, Aveno. Tem aqui de produtos farmacêuticos também, é uma empresa que, além de ter esses produtos gerais, né, farmacêuticos, né, de prateleira, tem esses de mais de pesquisa, tal. Tem outro aqui médicos ainda, produtos médicos. Então, o grosso deles está vindo aqui agora de produtos farmacêuticos do nicho farmacêutico, né, primário, né, tá até aqui, né? Mas tem aqui alguns produtos de prateleira e eles crescendo, né? 44,7% em um setor, 2,6% em outro, ou 9%, né, se eles considerarem aqui alguns fatores, né, que eu botou aqui. Operacionalmente, né? Aí teria que ver mais, destrinchar calma, o segmento aqui médico, né, de vendas também crescendo. Então a empresa, mesmo sendo grande, por isso que essas empresas, mesmo tendo esse crescimento aqui, né, ter esse valor aqui de mercado, essas empresas tendem a crescer acima da inflação, tá? Porque os produtos dessas empresas têm um repasse grande. E falar um pouquinho das estratégias, né, segmento de imunologia, neurociência, de doenças gerais, né, metabolismo, cardiovascular, oncologia, que é um segmento que tende a crescer muito, hipertensão. Aqui falando dos resultados da Johnson Johnson, a gente vê que nos Estados Unidos cresceu um pouquinho, né?
Na Europa ficou meio flat. Na Ásia, na África também. Hemisfério. Outra parte aqui do hemisfério nos Estados Unidos também, meio flat. E aí, internacional não andou muito, né? Ao longo do mundo, subiu um pouquinho mais impulsionado por conta dos Estados Unidos. Vendas cresceu um pouquinho. E aí tem algumas normas contábeis, aqui, assim como aqui tem o CPC, lá tem o gap, non gap, né? A gente vê aqui que cresceu um pouquinho também. O lucro ajustado caiu um pouco. O lucro líquido por ação também caiu um pouquinho. Ajustado, mas aí sem ajuste, né? Fiscal, a gente vê que até cresceu um pouquinho. Aqui esse OTC é de essas vendas de balcão mesmo, né? Eu falei, medicamento de balcão. Outros produtos ao longo do globo, de produtos de beleza, tratamento oral, de bebês, de mulheres e tal. Então a gente vê que ele tem produtos para tudo, né? Mas o foco neles mesmo, a gente vê que está vindo aqui do... tá bem diluído, né? No caso, né? Mas está vindo aqui de OTC, né? 7,2%. E aqui depois produto de beleza 5% e tal. Aí botando aqui, ó, aumento de preços. Né, demanda aqui por outros produtos de esses cremes, né, Avena, Neutrogena. O Oral Care foi desacelerado por conta da China, né? Então tem alguns fatores aí que impactam muito, mas a gente vê que é uma empresa muito grande, né? Aqui farmacêutica, a gente vê que é oncologia, e oncologia muito promissor, né? Aqui no Brasil eu até fiz um vídeo já antigo sobre a Oncoclínicas, né? Aqui é muito pulverizada. A Fleury também vem investindo bastante em oncologia, mas está bem, ainda não está muito avançado. A gente vê que eles têm uma forte presença em oncologia. Bem diversificada, é uma empresa bem diversificada no ramo de saúde. Aqui segmento de médico também, né? Intervenção, soluções de intervenções, cirurgias, tal. E aqui uma DRE consolidada, né? A gente vê que CPV deles não cresceu tanto, né? Como a gente vê outras empresas aí sofrendo com a inflação, né? De um ano para o outro. A venda ficou mais ou menos flat, como a gente já tinha visto. Venda de administrativa controlada. Pesquisa e desenvolvimento também controlado, tá? Apesar de ser uma empresa que tem que investir um pouquinho. E aí, por conta disso, né? Como tem um controle aqui na despesa operacional, acaba que o lucro cresce um pouquinho, né? E aqui, ó, 21% crescimento, ano contra ano. E aí, por ação também crescendo bastante, né? A gente vê que por segmento aqui, segmento farmacêutico, tem uma porcentagem maior, depois de médico e consumo de produtos de saúde em geral em terceiro, né? Mas bem próximo aqui de segmentos médicos, né? Esse segmento médico também tem bastante potencial para crescer, né? De repente, por isso que eles estão segurando os investimentos aqui no farmacêutico, né? A gente viu aqui em pesquisa e desenvolvimento não cresceu muito de um ano para o outro, né? E aqui o farmacêutico deve ter sido bem impulsionado aqui por conta da pandemia, talvez, né? Também. Então, aqui o que eles pretendem fazer, né? Um crescimento orgânico, né? Porque é uma empresa já bem grande, a gente vê que tem um corpo aí de trabalho forte. 34 bi de dólares, né, de caixa, mais caixa do que dívida, né? Então, uma empresa gigante, mais caixa do que dívida. O que eles pretendem fazer? Investir em algumas aquisições aí e dividendo e recompra de ações, né? Que é o que o pessoal gosta, né? Então, até falando aqui, ó, o que eles pretendem fazer também, né? Investir um pouquinho mais em... Já investiu, né? Em pesquisa e desenvolvimento, né? 3,6 bi, que a gente viu aqui em cima. É, mais ou menos isso aqui mesmo. 3,5 tá aqui, né? Mas botou aqui
3,6. 10,8 no ano, 3 bi de dividendos pagos, 8,7 bi no ano e recomprando, né? 40% do programa de recompra que eles anunciaram aqui, ó, comprar 5 bi de ações, né? Então, assim, a empresa gerando valor aí para acionista e investindo, tá? Apesar de ser uma empresa grande, investindo. A gente vê que tem investimento aí grande, mais ou menos em linha com o ano anterior, mas assim, deve ter crescido bastante, né? Por conta aí da pandemia e tal, essa questão da Covid. Um pouquinho falando da inflação, que está em níveis altos, e a gente vê que a empresa está conseguindo repassar preço, tá? Porque a receita cresceu um pouquinho, claro, mais nos Estados Unidos, na Europa, hemisfério oeste também, mas e na África ficando meio flat e tal, mas aqui nos Estados Unidos crescendo muito e a inflação está muito alta, né? Mas eles estão conseguindo repassar preço. Aí eles dão até um guidance, né, de continuar crescendo. Continuar crescendo aqui, mais ou menos o guidance é até bem próximo do que já estava, né? A venda crescente. E aí vai continuar dando resultado. Então a empresa vê aí que a gente vê guidance até para crescer aqui o lucro, né? Falar um pouquinho aqui das metas e tal. Farmacêutico. Crescer a venda de 60 bi até 2025, né? Então eles vão continuar crescendo no farmacêutico, né? Segmento de medicina, né? Segmento tecnológico de medicina. Vai continuar competindo, né? A gente vê que a empresa tem potencial. Uma tendência de procedimentos, né, que ficaram aí presos por conta da Covid, né, tratamentos. Continuar a estratégia aqui em consumo aí de prateleira, de produtos em geral, repasse de preço, por conta da inflação. E melhora por conta da cadeia de fornecedores aí também, né, que tá muito ruim, né, além do movimento de macroeconomia. Então a empresa tem tudo para continuar gerando valor para o acionista. Acho que foi basicamente isso aí da Johnson Johnson. Então, assim, é uma empresa que tem tudo para continuar gerando valor para os acionistas, tá? Uma empresa muito tranquila de analisar, empresa gigante, diversificada, tem basicamente 3 nichos aí de atuação ao redor do mundo todo. Apesar de ter uma empresa de valor de mercado muito grande, ela tem tudo para continuar crescendo, né? A gente vê que continua investindo em pesquisa e desenvolvimento, tem um horizonte bom aí no segmento de tecnologia para medicina e tal, repasse de preços, produtos de prateleira, produtos de consumo em geral para saúde, de beleza também, tem um potencial de repasse de preço. E quer continuar gerando valor através de 2 formas, né? Remuneração dos acionistas com recompra de ações e dividendos. Então, às vezes a gente viu lá que o yield, mais ou menos de 2,5% em dólar, mas esse yield tende a ficar muito maior, porque se a gente contabilizar a recompra de ações, que influencia no dividendo. E também fazendo aquisições pontuais, né? A gente viu que eles pretendem fazer com free cash flow mais caixa do que dívida que a empresa tem. Então a empresa ainda tem potencial para se alavancar, quando a taxa de juros americana também cair, essas empresas americanas têm um potencial para crescimento muito grande lá, porque lá a taxa de juros, os juros do bancário é muito mais baixo do que aqui no Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês deixarem seu like aí, se inscrever no nosso canal, comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica, tá? E seguir nossa página no Instagram. Valeu? Forte abraço.